Olá, bem-aventurados! Amanheceu e quando amanhece é hora da gente fazer o nosso devocional, a nossa consagração, a nossa entrega, a nossa separação. Separar a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, as nossas palavras, principalmente as nossas ações e atitudes. Consagrar a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, tudo que é em nós. Separar tudo que é em nós para Deus, entregar para Ele, consagrar, entregar nas mãos daquele que tem em suas mãos tanto querer quanto realizar nas nossas vidas, né? E quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, quando a gente se consagra, né, nós podemos confiar e esperar que Ele vai cuidar de nós, porque Ele tem sempre o melhor para nós, né? Hoje, na leitura diária, nós falamos sobre exercitar a fé. A fé, ela tem que ser exercitada, né? Como um atleta, como uma pessoa que vai para academia todos os dias malhar. Tem que fazer exercício ali. E nesse conceito de fé, eu queria compartilhar com você a passagem que está em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifícios melhor do que a Caim. Pela fé conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas por meio da sua fé. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. E aqui vai dizendo, e pela fé Noé ouviu os avisos de Deus. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu da sua terra. Pela fé ele morou com um estrangeiro na terra em que Deus lhe havia prometido. Foi pela fé que Abraão se tornou pai. E foi pela fé que Abraão, quando Deus quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Aqui vai nos dar bastante exemplos sobre pessoas que exercitaram a fé, confiaram, acreditaram, mesmo nas circunstâncias mais duvidosas, acreditaram em Deus. E eu já disse que a nossa força está em esperar e confiar no nosso Deus. E eu achei interessante que a fé ela tem 3 pilares, né? A fé natural, que seria o quê? É aquela fé que a gente sabe e acredita que amanhã o sol vai nascer. É aquela fé do nosso dia a dia, né? Que a gente acredita que as coisas vão dando certo ali. Então, é a fé mais natural, que a gente acredita que vai ser curado da enfermidade, acredita que os problemas vão se resolver no dia a dia, ali, ter a certeza de que o sol nascerá amanhã. É a fé natural. Algo que ocorre naturalmente. Temos essa certeza, né? E um segundo fator, um segundo pilar da fé, né, é a fé salvadora. Né? Eu achei muito interessante essa fé salvadora, porque me fez, me remeteu lá muitas e muitas décadas atrás, muitas não, né? Que eu sou novo ainda, mas algumas décadas atrás, em relação de quando a gente tem aquele primeiro encontro com Jesus e a pessoa pergunta se a gente quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Essa é a fé salvadora, quando a gente acredita e quando a gente aceita. Aceita não, quando nós somos aceitos por Deus, né? Porque é Ele que tem que nos aceitar. Quando a gente permite que Ele entre na nossa vida para nos salvar, para mudar, para nos dar uma nova direção, para quebrar, fazer com que o homem antigo desapareça e fazer uma nova criatura. É assim que Deus faz. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, Ele quebra o vaso todinho, vai lá, molda o vaso novamente, faz a gente uma nova criatura. É por isso que a gente deixa os hábitos antigos para trás. Se a gente gostava de beber, a gente para de beber. Se a gente gostava de se prostituir, a gente para de se prostituir. E se a gente gostava de mentir, a gente deixa de ser mentiroso. Por quê? Porque aquele velho homem morreu. E através da salvação nós fomos ressuscitados, fomos criados novamente, fomos refeitos. E Deus fez uma nova criatura. Tanto que a gente muda o nosso linguajar, nós mudamos de postura, nós mudamos o meio em que nós nos inserimos, porque nós que nos inserimos em alguns ambientes, né, nós não somos inseridos, nós mesmos nos inserimos ali. Então nós mudamos. E é através dessa mudança, da salvação, né,
da transformação, que é o que Jesus faz com a gente. Ele transforma, né? E ele faz você largar toda a bagagem de pecado, de má conduta, de mau caratismo, tudo aquilo, e te faz uma nova criatura para viver uma vida cumprindo os mandamentos do Senhor, uma vida digna, uma vida correta, obedecendo e debaixo da cobertura e cumprindo o propósito do Senhor. Essa é a fé salvadora, a fé que nos alcançou, que nos salvou, que nos resgatou do mar de sofrimento, daquele sofrimento que a gente sentia, daquela angústia, da depressão, da ansiedade, do burnout, entendeu? Do sentimento de traição, de todas essas coisas ruins que o mundo nos proporcionou, porque o mundo só traz isso. E essa fé salvadora, porque quando a gente aceita Jesus ali, a gente fala, eu aceito Jesus, mas é Ele que nos aceita, a gente tá crendo na salvação que Deus tem para nossa vida, crendo naquela transformação que na hora, aquela transformação não é imediata, mas é o primeiro passo. E depois Jesus vai transformando e a gente vai acreditar que nós acreditamos que vamos ter uma nova mudança de vida e que seremos uma nova criatura. E Jesus concretiza essa fé em nós. E nós passamos a ser uma nova criatura, uma nova pessoa, entendeu? E temos a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é aquela que Deus realiza o impossível. Quando a gente se vê naquelas situações em que você olha para o mar e o mar não se abre, entendeu? Quando você vê aquela enfermidade que todos dizem que não tem solução, quando você vê o seu filho numa situação em que você fala só Jesus na causa, aí é essa fé que a gente tem que exercitar, a fé do sobrenatural, aquela que realiza os milagres impossíveis na vida das pessoas. Então é esse tipo de fé. Então são os 3 pilares da fé que tem. Temos a fé natural, a fé salvadora, a fé natural que é aquela que eu dei o exemplo de quando o sol, nós temos a certeza que o sol vai nascer, de coisas do nosso cotidiano. A fé salvadora que vem por meio a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Ele transforma a nossa vida e nos dá uma nova direção, faz com que a gente seja uma nova criatura. E a fé do sobrenatural. Essa é a fé, é a fé que a gente tem que ter, que a gente tem que exercitar, de Deus fazer os milagres impossíveis na nossa vida, de curar doenças incuráveis, de restaurar, de resgatar os filhos das drogas, de tirar o seu filho de uma vida de sofrimento, de restaurar o seu casamento, de curar as enfermidades, de te dar uma nova vida, de abrir a porta do emprego, de te libertar das coisas e dos prazeres deste mundo, te libertar dos vícios, das correntes, da prostituição, de tudo aquilo que nos traz dor e sofrimento. Essa fé sobrenatural, quando a gente olha e fala, não tem jeito, acabou, cheguei no fim do túnel, entendeu? E ali a gente exercita essa fé e Deus transforma, porque para Deus que não existe